E aí, galera, hoje eu vou fazer análise do design de personagens de um filme que quase ganhou o Oscar. E digo mais, ele não era uma produção de nenhum estúdio gigantesco, nenhum estúdio famoso, e já recebeu bastante reconhecimento por causa disso. Trata-se da animação do Wolfwalkers, e agora eu vou deixar vocês com a minha análise rodriguesca a respeito do design de personagens do filme. Lembrando que é a minha opinião formada a respeito. Você não precisa concordar com ela. Mas eu gostaria muito que você colocasse aqui nos comentários o que você achou. Vamos à análise então. Vamos começar a análise então por uma parte que eu acho muito importante e uma coisa que as pessoas me perguntam às pencas quando eu falo de arte cartoon, né? De desenho animado, principalmente falando a respeito de animação. Eu quero falar com vocês nesse primeiro momento a respeito da análise das formas. Notem que nós temos formas geométricas bem básicas aqui. Se eu ocultar aqui essa camada, ó, eu posso enxergar aqui em cima, na forma geral dela, eu posso enxergar somente vírgulas mesmo, somente vírgulas. Vou pegar aqui minha lente, opa. Nós podemos fazer a análise disso. Vou puxar uma camada extra, ó. E aqui em cima eu tenho somente vírgulas, somente vírgulas. A forma básica que eu tenho aqui são vírgulas. Notem que o corpo dela todo é feito de formas básicas e que no conjunto total da obra, esse cabelão, ele faz somente uma vírgula na volta disso tudo, né? No cartoon a gente se preocupa bastante com as silhuetas. As informações, elas estão sempre por dentro dessas silhuetas. E elas, lógico, como silhuetas, elas são bem limpas, bem objetivas para tornar sempre o processo de desenho mais rápido e mais poderoso. Notem que a cabecinha dela é praticamente um círculo. Esse cabelão é feito só de uma vírgula. Vou trocar meu pincelão aqui para a gente brincar com isso. Eu acho bem bacana de mostrar essa parte das formas básicas. Vou pegar meu pincel velho de guerra, de carvão. Ok. Um tom de cinza não muito escuro, para que eu possa mostrar para vocês essas formas básicas. Ok? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, o rostinho dela. O rosto dela é praticamente um círculo, né? Ou uma cereja. E o pescoço não existe, ele é só um V, né? O corpo geral dela, a gente pode classificar somente como uma única forma, um círculo, um sino, um formato de sino. Toda ela é feita com formas bem básicas e bem arrojadas. Não é porque ela foi feita com formas básicas que foi um design no qual foi pouco pensado, pouco trabalhado, muito pelo contrário. Quanto mais geométrico, quanto mais simplificado, mais difícil de chegar numa solução interessante. E notem o quão poderoso é o design dela, né? Tecnicamente, no conjunto total da obra, nessa vista de costas aqui, a gente tem só vírgulas. Essa é a protagonista. Essa é a menina lobo da história, e aliás, esta menina aqui é a protagonista, não é mesmo? Notem que ela não é tão icônica, né, quanto aquele personagem anterior, mas de novo, eu tenho somente formas básicas mesmo. Uma coisa que me chamou muita atenção é que esse estilo lembra bastante o estilo de desenho utilizado para livros infantis, eu vou falar mais disso daqui a pouco. Se vocês analisarem as formas dessa animação e das formas do Klaus, são praticamente as mesmas, né? A mesma geometria pura, a mesma forma simplificada. Lembrando que quem fez o design de personagens do Klaus é um cara, o perfil dele chama Character, né? Do Instagram, e ele se inspira muito nos 9 antigos da Disney, no Milt Kahl, por exemplo, que foi um super design de personagens dos estúdios Disney. Foi um dos 9 antigos da Disney e eles já usavam e abusavam daquela forma básica, geométrica, simplificada. E essa escola de hoje em dia, eles seguem essa vertente. Por que eu estou tocando na dor das formas básicas, como por exemplo, olha esse lobo? Porque eles tornam a geometria, ela é imensamente mais poderosa que qualquer forma orgânica mesmo.
Ela é muito mais poderosa, muito mais interessante para o cérebro humano e, além disso, ela torna o processo de animação mais rápido. Aqui, por exemplo, a gente tem o processo construtivo da Robin, né? O nome da menininha é Robin. Notem que o capuz dela, eu, por exemplo, tenho um capuz aqui, ó. Deu a caso de eu ter um capuz. Como é que é o formato do meu capuz, né? Ele é bojudo, ele faz um monte de dobras. Faz um monte, parece um bojo de cogumelo até. E o capuz da Robin, como é? É um triângulo, é uma forma geométrica simples, básica, extremamente bem pensada para dar contraponto com o oval do rosto dela, né? O narizinho aqui, por exemplo, não existem aqueles detalhes dos detalhes dos detalhes. Na parte de baixo das pernas delas, a gente tem espaços negativos bem objetivos, né? Como, por exemplo, aqui, ó, nós temos a silhueta básica da Robin. Ok? Temos a silhueta básica dela, formando um triângulo aqui embaixo. Aqui em cima, nós temos um polígono, ou podemos ter dois triângulos de contraponto. E esses semicírculos, eles fazem alusão ao formato do rosto. Então, tudo dentro desse design combina com tudo. Outra coisa bacana é que notem que ali nas pernas, no meio, no espaço que sobraria entre os meios, também não é como as animações tradicionais, né, de príncipes e princesas. Eles costumam estilizar as pernas de crianças assim, né? Isso seria uma perna animada, ou aquelas pernas à moda Luca, que seriam só bastõezinhos. Notem que ela tem um espaço negativo reto, é outro triângulo, é outra afirmação em contraponto ao semicírculo do rosto. É uma coisa muito, muito bem pensada, foi muito bem pensada, é sempre mais divertido, mais tranquilo para o espectador enxergar essas formas básicas, e também na parte da animação é muito mais rápido você animar isso. Então sempre pensem, os grandes estúdios, eles sempre vão optar pela geometria, ao invés de optar por toneladas de formas complexas, né? O cabelo dela, por exemplo, ali de novo, forma uma vírgula, né? As expressões são extremamente claras, limpas. Aqui a gente tem o mascote dela, que é essa águia também. Eu que adoro estudar animais, eu achei super interessante a maneira com que foi simplificado ao máximo a figura dessa águia, né? Aqui a gente tem um set de outros personagens que aparecem durante o filme, e eu já quero chamar a atenção para uma coisa. Além da geometria básica e pura que existe por detrás de todas essas formas, uma coisa fantástica que eu quero chamar a atenção é que, além do estilo desenhado lembrar muito o livro infantil, que é uma coisa próxima do meu universo, todo o filme é em aspecto esboço. Eu vou falar mais um pouquinho disso daqui a pouco. Mas notem o quão descontraídos e o quão poderosas são essas figuras feitas com essas formas básicas. Quanto mais complexo o desenho da animação, mais chato visualmente fica, né? Fica uma coisa mais penosa, não fica tão carismático, não se apaixona tão fácil, tão rápido, não é mesmo? Esse aqui é o vilão da história. Notem que o rosto inteiro dele também é feito com mais um polígono. E aqui eu quero chamar atenção para aquela receita de que eu sempre digo de excesso de formas. Eu sempre estou quebrando a minha crista, né? Quando eu falo quebrar a crista, eu falo a respeito de que eu digo, não usem formas, não usem isso em excesso, porque usar as mesmas formas em excesso é um pecado, né? E eu sempre quebro a minha crista. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho um polígono, que é o rosto dele. Eu tenho um triângulo aqui no meio. Eu tenho um outro triângulo fazendo o nariz, o queixo é mais um triângulo e as sobrancelhas são outros triângulos. E a gente segue com a repetição da mesma fórmula e ficou um personagem, na animação, quando a gente vê ele agindo, por ele ser um vilão, essas formas geométricas pontiagudas, triangulares, tornaram ele super poderoso com aspecto de vilão. E ele não deixa de ser carismático, ele não deixa de ser poderoso, por mais que essas formas estejam repetidas às pencas, não é mesmo? Outra coisa muito importante que eu quero falar é a respeito do processo criativo. Agora eu vou chamar atenção para a geometria, por exemplo.
Achei super bacana, super descontraído o esboço, achei maravilhoso, mas notem com esse monte de informação visual aqui, de pelos e tudo mais, ele perde um pouco a força, né? E essa ilustração aqui de cima, na qual o lobo praticamente parece que foi feito com um compasso, ele se tornou extremamente mais poderoso. E essa figura aqui de cima, de todo esse gestual dele, ficou mais poderoso ainda, né? Porque a geometria pura, pura, pura. Eu achei simplesmente fantástico. Eu trouxe uma pastinha para falar a respeito dos esboços e aqui também algumas explorações da Robin. Notem que aqui, por exemplo, apesar dela ser geométrica, ela não é tão geométrica quanto a versão final, mas desde o início a tentativa foi fazer algo extremamente forte e poderoso. Aqui em cima, ó, a gente tem o que eu chamo das miniaturas, as tentativas no modo pequeno para ver se funciona, lógico, por isso que se chamam miniaturas, e depois as tentativas delas grandes. Notem que a tentativa pequena já representa uma geometria bem pura a respeito dela. E olha que bacana essas calças. Toda a arte do filme, tá? Ela é voltada à arte europeia. Arte europeia medieval, francesa e tudo mais. Notem que os bojos, a gente percebe que a calça é bojuda e que está amarrada a calça e que forma praticamente um boca de sino e ela tem botas. Mas isso é feito de uma maneira tão simplificada que é fantástico, né? O efeito da luva sobrando no braço, de uma luva grande, para poder brincar com essas aves de rapina que ela faz no filme, as luvas grandes, caídas, e não tem dobras, né? Não tem esse excesso de curvas, é só uma coisa reta. Lembrou muito o livro de pop-up infantil. Isso simplesmente foi fantástico, maravilhoso. E notem que, de novo, aqui a gente tem o design final dela. Notem que quanto mais geométrico, né, mais poderosa ficou a figura. Essa figura escolhida final é muito mais poderosa que as outras mesmo. E aqui a gente tem um esboço também da primeira Wolf Walker do filme, né? Não vou dar spoiler aqui, mas ela dá uma mordida na menina e a Robbie vira uma Wolf Walker também. Aqui ela não é tão geométrica e tão simplificada quanto é aquela primeira forma, né? Quanto essa aqui. Notem o quão a forma mais geométrica é imensamente mais poderosa que aquela, não desmerecendo essas também são extremamente poderosas, mas aquela casou com tudo. Me lembra muito arte de vitrô, falando em arte europeia, vitrô de igreja, e me lembra também um pouco de arte nouveau, a figura da Wolf Walker e da mãe dela, né? Para a gente terminar a análise desse filme, eu quero dizer o quão maravilhoso ele é. E eu estou muito esperançoso que as animações deem uma guinada muito grande. As animações já deram uma guinada muito grande num curto período de tempo. O Luca, por exemplo. Mas, em especial, essa animação. Isso aqui é a parte de um frame animado, né? A parte de dentro do filme. Em todo o filme, eles usam o traço construtivo, o esboço. Na animação, eles fizeram questão de deixar o traço construtivo, o esboço. Esse aspecto texturizado, né? As árvores estão, as texturas gráficas são todas feitas com achuras para o cenário e parece só uma guarda de aquarela por cima. O viés artístico dentro desse filme é muito forte e você tem a impressão que está abrindo um livro de contos infantis e está lendo, e aquilo é simplesmente incrível e maravilhoso. As sombras, elas não são duras, elas são todas sombras texturizadas. Isso é um frame original do filme. A animação de dentro do filme, ela me lembra muito arte conceito, essa coisa, sou textura, sou linha texturizada, tem o Ashura, né? E isso, além de deixar com um viés artístico muito mais poderoso, visualmente mais impactante, também na hora da animação torna a animação bem mais rápida. Eles não precisam refinar eternamente, né? Se a gente estivesse vendo uma animação tradicional, das tradicionais 2D, a gente teria que ter uma camada extra e um profissional a mais só para fazer o clean-up, né? Que seria passar a linha fininha para refinar toda a ideia. E isso é feito por um outro profissional e torna o trabalho muito mais demorado, né? Você tem que ter muito mais precisão na hora do clean-up. Isso aqui que eu estou fazendo, ó, seria um clean-up da cena.
Ele deixaria a animação menos poderosa, né? Porque aí você não teria as texturas e tudo mais. Isso seria o cleanup. Notem o quão poderoso ele é só com essa parte da textura. E o que mais me encantou é que as sombras são texturizadas também. E além disso, além dessa imensa interpretação artística que ele tem, por exemplo, as cenas que tem fogo, não é um fogo laranja ou um fogo amarelo do nosso dia a dia, né? Não é uma noite escura, acinzentada, xarope, que nem a gente vê em live action ou em alguma série de TV. A noite é um azul vibrante. E em contraste a esse azul vibrante, a gente tem um vermelho incandescente, né? São coisas que não acontecem no mundo real, mas como eu falo para os meus alunos, quebrem isso para interpretar de uma maneira mais poderosa. A interpretação artística deles na parte da animação, das achuras gráficas e da escolha das cores chaves é avassaladora, é simplesmente fantástica. Aqui, por exemplo, ó, isso aqui é uma das cenas de dentro do filme também. Em várias partes do cenário são ilustradas como se fossem xilogravura. Xilogravura é quando você faz entalhes na madeira e você depois pinta, né? E só aquelas partes que não foram entalhadas aparecem, formam a figura. Dê uma pesquisada em xilogravura e você carimba. Então tudo dentro do filme, os cenários eles são texturizados, eles lembram xilogravura, né? Existe muita representação hierárquica, né? Que nem aquelas figuras com aquela perspectiva forçada. Eu achei, lembrando brasões de castelo, lembrando a arte medieval europeia mesmo. Eles estão de parabéns, ficou simplesmente sensacional, fantástico. E cenas cruciais como essa aqui, por exemplo. Olha a quantidade de drama que a gente tem aqui. Só com esse vermelho, com essas achuras e com os lobos atacando a Robin, né? Eu vou terminar essa análise deixando esse frame do filme. O filme inteiro é assim, ele é uma obra de arte. Ele é geométrico, ele é expressivo, ele é texturizado e você tem uma imersão num universo artístico muito grande. Eu assisti o filme ontem para fazer essa análise. Achei tudo muito fantástico, o roteiro achei muito forte também. Acho que vale a pena você assistir. E quem sabe a gente está chegando num patamar onde as pessoas parem de só gostar do 3D, com aqueles toneladas e toneladas de render e efeitos de rebatimento de luz. Quem sabe a gente esteja se encaminhando para um retorno do 2D com toda a força, né? Eu falei hoje para a equipe da WeTutors, para o meu colega, que eu adorei muito o filme e que se ele tivesse sido feito em animação 3D, como todos os estúdios fazem, ele não teria a mínima graça, ele seria muito chato. Mas como ele tem todo esse viés bonito, artístico, ele ficou simplesmente fantástico. Eu super recomendo para vocês o Wolfwalkers. Aqui então ficou a minha análise e o meu super like, para mim é nota 10 de 10. Eu espero que vocês tenham gostado e vamos então para o fechamento. Eu espero que você tenha gostado da análise do design de personagens desse filme, que ficou muito bacana, o filme é maravilhoso, ok? Recomendo vocês assistirem também. Comentem aqui para mim o que vocês acharam dessa análise, se vocês pensaram a mesma coisa que eu. E não se esqueçam, digam qual a análise do próximo filme que vocês querem que eu faça. Até a próxima!